agora eu vou mostrar para vocês um vídeo sobre os músculos que compõem a parede torácica. Primeiramente, nós vamos observar nessa peça cadavérica o seguinte: os músculos que estão localizados no plano externo do tórax, tá bom? Mas são aqueles músculos que não têm ação direta sobre o tórax. Eles vão ter mais uma ação indireta, tá? Eles vão ter ação quando você precisar de muito esforço para respiração forçada. Um dos exemplos de músculos que tem origem no osso externo, ó, na linha mediana, e tem origem aqui no osso externo e nas cartilagens costais, um pouco mais abaixo, e também aqui na clavícula, né? É o músculo peitoral maior. Ó. Vocês vão notar que o músculo peitoral maior ele tem origem na linha mediana do tórax, mas ele vai se inserir aqui no membro superior. Bom, ele é um músculo torácico, porém a ação dele direta é sobre o membro. Também, pessoal, eu vou encontrar o músculo peitoral menor. Ó. Vejam que é só eu abaixar aqui e fazer uma incisão, né, na borda do músculo peitoral maior, eu já abaixo, ó, e eu já encontro aqui o músculo peitoral menor, tá bom? Para a gente poder encontrar, a gente teve que dissecar um pouquinho só da inserção do músculo peitoral maior, que ele ainda faz um pouco aqui no corpo da clavícula. Aí eu já encontro o músculo peitoral menor. O músculo peitoral menor também, que vai ter origem nas costelas, principalmente terceira, quarta costela, porém ele vai ter inserção aqui também no membro superior, tá bom? Então ele não vai ter uma ação direta sobre o tórax, mas ele vai ter uma ação de forma indireta. Outro músculo que também é possível visualizar é o músculo serrátil anterior, ó. Aí esse é bem simples, ó. Vocês vão conseguir notar as interdigitações desse músculo. Então nota que ele tem origem lá no dorso, ó, e vai ter inserção sobre o corpo das costelas, mas também não são de todas as costelas, tá bom? É só da segunda até a quinta costela que você, em quinta ou sexta costela, que você encontra essas interdigitações, tá bom? Mas, se você até pegar aqui o músculo, ó, você sente o arco costal, olha que interessante. Você pega aqui onde está o músculo e você sente o arco costal. Você pega o músculo serrátil, ó, e você sente o arco costal. Você pega a última interdigitação, você sente o arco costal. Mas ainda para baixo, ó, ainda vai ter costela, ó, ainda vai ter mais duas costelas, tá bom? Que são as costelas flutuantes, tá? Aqui é a 11ª e a 12ª. Então as outras, ó, 10ª, 9ª, 8ª, 7ª, 6ª, 5ª, 4ª, 3ª, 2ª, você vai encontrar que o músculo serrátil anterior vai se inserir, certo? Então ele vai ter uma ação de forma bem assim, para expandir a cavidade torácica, principalmente quando você estiver em uma situação de muito esforço, certo? Muito bem. Agora eu vou mostrar os músculos que têm origem diretamente, origem e inserção diretamente nas costelas, bom? Então, por exemplo, que são os músculos intercostais, tá bom? E os músculos intercostais, eu encontro eles em todas as costelas, certo? Vamos lá. Um exemplo aqui, ó, nós temos primeiramente uma camada externa que vai ser formado pelo músculo intercostal externo, ó. Olha o músculo intercostal externo aqui, ó. Tá? E o músculo intercostal externo, ele vem de todo o arco costal. Ele fica bem abaixo do músculo serrátil, tá? Então, quando você levanta o músculo serrátil, você vai observar entre as costelas, você encontra o músculo intercostal externo. Ele vem todo o corpo da costela, até antes de chegar na cartilagem costal. Depois, meio que ele deixa, ó, e desse ponto mais anterior, dessa região mais distal do corpo da costela até a linha mediana, eu vou ter a presença desse outro músculo aqui, ó, que é o músculo intercostal interno. Ó.
o músculo intercostal interno e o músculo intercostal externo, tá bom? O intercostal externo e o intercostal interno. Aí eu consigo observar esses músculos em praticamente todas as costelas. Eu só não vou encontrar os músculos entre a primeira costela e a segunda costela, tá bom? Eles são bem pequenos, tá? Só para que fique claro isso. Eu vou encontrar muito bem esses músculos entre as primeiras costelas, certo? Agora, se eu pegar e levantar esse plastrão costal e eu for observar a face interna, eu vou encontrar um outro músculo, tá? Eu tenho aqui externamente, ó, um músculo intercostal externo, né, que vai ter origem aqui no sulco costal e vai ter inserção na margem interna ali da costela, né? Então, ele vai do sulco, então ele vai desde da região aqui de margem inferior, né? Ou de margem da margem inferior de uma costela e vai ter inserção na margem superior da outra costela, tá? E se eu olhar o músculo intercostal do intercostal externo e o intercostal interno, eles têm a mesma origem e inserção. A diferença é o quê? Que o intercostal interno eu só encontro ele onde eu tenho cartilagem costal, muito mais onde tem cartilagem costal, tá bom? Aparentemente, tá? Na vista interna, ó, olhem só, aí aqui eu tenho outro músculo, tá? Eu tenho o intercostal externo que tá aqui para fora, ó, o intercostal interno, que é o que ele tá aqui, ó, certo? E eu tenho desse lado um outro músculo, que é o músculo intercostal íntimo, ó, né? E o músculo intercostal íntimo vão ser essas fibras aqui, ó, tá vendo? Que cobrem o nervo intercostal, ó, o nervo intercostal aqui, ó. Nervo intercostal e o músculo intercostal íntimo, certo? O nervo interno ele cobre. Então ele fica entre, olha que interessante, aqui a gente consegue ver bem. O músculo intercostal íntimo, ele fica mais profundo do que o intercostal interno, ó. Ó, o músculo intercostal interno, o nervo e o intercostal íntimo, tá bom? Por isso que às vezes em algumas peças você meio que até confunde, né? Aonde está o intercostal íntimo? Ele está cobrindo o nervo intercostal, tá? Então ele cobre, eu tenho o nervo intercostal, o músculo intercostal íntimo e atrás dele, ou mais superficial, num plano mais superficial, eu tenho o intercostal interno, tá bom? Só para que fique claro que nessas peças a gente consegue ver bem. Ó, o intercostal íntimo aqui, ó, tampando o nervo intercostal, na verdade a van, né, veia, artéria e nervo intercostal. É que aqui eu só estou conseguindo definir bem o nervo, certo? Agora eu aproveito nessa peça aqui, já que é uma vista posterior no nosso plastrão costal, ou a vista interna do tórax, né, na porção anterior, ou na vista interna da parede torácica, né, olhando numa vista anterior, bom? Essa é a face externa e aqui é a face interna. Eu também observo o músculo transverso do tórax, ó. Olhem só aqui a disposição, ó, do músculo transverso do tórax. Eu não vou encontrar ele em todos os arcos costais, tá? Às vezes eu encontro ele aqui desde a terceira, quarta, quinta, sexta. Às vezes eu encontro ele geralmente a partir da terceira costela, tá bom? Ou da terceira cartilagem costal. Ele tem origem aqui muito próximo ao corpo do osso externo e vai ter inserção lá na cartilagem costal, tá bom? Então esse é o músculo, olha ele aqui, ó, o músculo transverso do tórax, certo? Chegou aqui a partir da sexta, sétima costela, eu já não encontro mais ele. Bom, porque aqui também já acabou o tórax, né? Já está no limite aqui, ó. Já acabou a parede torácica aqui, certo? Muito bem. Agora vamos observar o músculo subcostal, tá? E o músculo subcostal, ele vai ser um músculo que ele fica na face posterior da parede torácica, né? Então, se eu vejo aqui, tem a face anterior, o osso externo e a costela, aqui eu vou observar a costela fazendo inserção com a coluna vertebral, tá bom?
Aí aqui eu não vou encontrar um músculo transverso do tórax, mas eu encontro um outro músculo que é da parte profunda, que é o músculo subcostal, ó. Olha ele aqui, ó. Ele tem praticamente a mesma... parece um músculo transverso do tórax, mas é na vista anterior, tá? E ele não tem essa forma transversa, né? Ele vai ter que ser bem esse ângulo, tá? Ele tem origem, às vezes, em uma costela, nessa face anterior, e às vezes ele pula um arco costal e vai se inserir num outro 2 acima, tá bom? Ou às vezes ele está com esse comportamento aqui, de uma costela a outra, ó, tá? É onde eu observo o músculo subcostal. Olha ele aqui, ó. Ó, você então tirar um pouquinho desse tecido aqui em volta, ó, eu encontro ele, ó. Olha ali bem, ó. Esse é um exemplo de músculo subcostal. Desse lado aqui tem, ó, eu encontro o músculo subcostal. Tá? Pelo menos um exemplo aqui. Tá certo? Então, pessoal, era isso que eu tinha para demonstrar para vocês sobre alguns músculos que vão compor a parede torácica, tá? O próximo vídeo vai ser sobre vascularização e inervação da parede torácica. Certo? Obrigado.